Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Lucas Tadioto aqui para mais um conteúdo. Nesse vídeo vou trazer para vocês as minhas análises para os jogos dessa quarta-feira, dia 26 de novembro. Estamos chegando aí ao final de mais uma temporada, né? Vamos falar aqui de Champions League, grade cheia nessa quarta-feira, e um joguinho também aqui isolado de Campeonato Brasileiro que vale aí uma disputa na parte de baixo da tabela. Então vamos falar sobre esses jogos aqui nesse vídeo. Se você gosta do conteúdo que eu trago aqui de análise de jogos, se inscreva aqui no canal, deixa um like aqui no vídeo para fortalecer e comenta aqui nos comentários o que você acha das minhas análises para os jogos a seguir que eu estarei comentando aqui com vocês, beleza? Abrindo aqui a nossa análise do dia com Copenhague e Kairat. A gente tem aqui duas equipes que não venceram ainda na competição, né? Os dois times têm 3 derrotas e um empate cada um, né? O Copenhague é o 34º e o Kairat é o 35º, numa tabela aqui de 38 pontos, né? De 36 equipes, né? Portanto, então, com o jogo de hoje, que a gente acabou de fazer aqui entre Benfica e Ajax, jogo que o Benfica venceu o Ajax, né? Então estamos falando aqui do penúltimo e o antepenúltimo colocados na competição nesse momento. Eles vão se enfrentar, portanto, nessa quarta-feira, lá no campo do Copenhague, na Dinamarca. Odds de 1,33 para a equipe do Copenhague, odd 9 para a equipe do Kairat. A gente tem aqui o Kairat, que é estreante aí na Champions League, pela primeira vez na sua história disputa essa competição. Naturalmente, a carga dessa estreia ela já diminuiu bastante ao longo dos primeiros jogos aí, onde o time já enfrentou alguns adversários nas primeiras partidas, o que fez com que já entendesse mais ou menos como é que é a competição, né? E muito provavelmente a equipe do Kairat já tem aí uma ideia melhor do que é disputar uma Champions League, do que é participar de um campeonato desse tamanho, e deve fazer um jogo aí tentando se preservar defensivamente, tentando não deixar tantos espaços para a equipe do Copenhague, que apesar de não ter uma boa campanha até aqui, tem alguns jogadores interessantes no seu setor ofensivo. Destaque aqui para o Robert, para o Larsson, aqui do outro lado também, e o Cornelius, aqui um jogador que a gente já viu bastante no futebol alemão, aí um jogador que tem perfil de centroavante, né? E que é bastante acionado por essa equipe do Copenhague, que é um dos jogadores mais buscados dentro do jogo para tentar finalizar as situações de gols criadas pela equipe dinamarquesa. Devemos ter aqui sim um volume interessante da equipe do Copenhague quando joga dentro da sua casa. Costuma ser uma equipe mais propositiva, costuma ter um volume interessante, né? É uma equipe que quase sempre também se envolve em resultados com bastante gols. A gente tem aqui o Copenhague que fez apenas 4 gols, mas tomou 12, né? Então é uma equipe com uma defesa bastante vazada aí ao longo da competição. Nas últimas partidas aqui a gente tem uma derrota de 4-0 para o Tottenham, a gente tem uma derrota de 4-2 para o Borussia Dortmund, a gente tem uma derrota de 2-0 para o Copenhague, então tomou aí um empate 2-2 contra o Leverkusen, ou seja, mantém aí uma média de 2 gols tomados por partida, né? Naturalmente a linha de over vai ser esticada para esse confronto aqui. A gente tem a linha do over 2,5 a 1,57, tá? Então não recomendo essa linha. Acredito que a gente pode ter um cenário para trabalhar a favor da equipe da casa nesse confronto aqui. Perfeito? Seguindo adiante, no mesmo horário, às 14h45, temos o Paphos do Chipre contra o Mônaco. Paphos que venceu na última rodada aqui, né? Venceu contra a equipe do Vila Real por 1-0. Vila Real que vai jogando agora contra o Dortmund, vai perdendo também o seu jogo aqui, né? Então a gente tem aqui um jogo interessante. E tem também o Mônaco que venceu o Bodo Glimt por 1-0. Então as duas equipes vêm de vitória na última rodada aí. Assim como o Kairat, que eu acabei de falar, o Paphos também é estreante, aí a primeira Champions League da sua história recente, né? Aliás, a história do Paphos é recente, mas a Champions League é a primeira aí que a equipe joga e vem conseguindo fazer uma campanha até interessante, né? Além de ter vencido o Vila Real na última rodada aí, o time também empatou com o Kairat em 0-0, havia perdido para o Bayern de Munique por 5-1, resultado ok, né? E tinha empatado também contra o Olympiacos, né? É um time que o Paphos enfrenta mais vezes aí, porque o Chipre e a Grécia fazem aí jogos regionais
bem bem rotineiros, né? Bem mais do que na Champions League. Então a gente tem aqui sim uma equipe que tem um certo já pegou uma certa experiência aí dentro da competição e vai enfrentar a equipe do Mônaco, que quando joga fora de casa tende a ser uma equipe bastante focada em contra-ataques, né? A gente sabe que o time do Mônaco tem jogadores, no ponto de vista ofensivo aqui, jogadores de boa velocidade, com boa produção no que diz respeito ao homem a homem. Então o time do Mônaco procura sempre colocar seus jogadores de frente aqui em situações de mano a mano contra os adversários, né? Justamente porque sabe que seus jogadores aqui têm qualidade técnica para conseguir vantagem individual em disputas, sobretudo na linha de fundo, né? Para conseguir gerar vantagem aí pelas pontas do campo. Então é um time que joga bastante com esse fundamento aí. Tem um jogador, esse Balogun aqui, um jogador também bastante importante a nível de posicionamento. Ele chama muito o jogo ali mais centralizado, né? Então vem muitas, o time do Mônaco cria muitas situações pelos lados do campo para terminar na finalização desse jogador que fica mais posicionado lá na frente. E a equipe do Paphos é uma equipe que tem como um ponto forte, aí dá para se dizer, a sua organização coletiva, né? Um time que corre bastante, é um time que se desdobra na marcação. Então muito também da dificuldade que o Mônaco deve ter nessa partida aqui é justamente a forte marcação que o time do Chipre adota contra os seus adversários, e jogando em casa o time vai tentar buscar a pontuação aí, deve tentar se expor um pouco mais, e isso pode trazer para a gente um jogo interessante aqui para a gente analisar, sobretudo no que diz respeito ao mercado de over goals, tá? No Match Odds a gente tem 1,65, a odd do Mônaco é favorito mesmo como visitante, o Paphos com odd 5, e a gente tem a linha do over 2,5 a 1,67. Então eu acho interessante a gente buscar alguma coisa no mercado de over aqui nesse jogo, embora não tenhamos uma linha aqui tão interessante a nível de preço, tá? Mas acredito que o jogo pode fazer com que boa intensidade das duas equipes agreguem valor a essa odd do over 2,5, ok? Seguindo para os jogos das 17 horas, temos aqui esse que para mim é talvez o grande jogo dessa rodada, Arsenal e Bayern. Os dois times aqui dividem a liderança da competição até o momento, os dois com 12 pontos, né? A Inter também joga nesse mesmo horário, também está com 12 pontos aqui na liderança, mesma pontuação que agora encosta o Newcastle aqui, resultado parcial, o Newcastle vai vencendo o seu jogo aqui contra o Olympique de Marseille, né? Então, teremos aqui esse jogo entre Bayern e Arsenal aqui. Um jogo importante para, quem sabe, uma das duas equipes aqui despontar na pontuação da tabela aí. O time do Arsenal jogando dentro da sua casa geralmente é um time muito agressivo com a posse da bola. É um time que tem um repertório de criação de jogadas muito interessante, né? Alterna entre o jogo pelo corredor central e o jogo pelos lados do campo, né? Apesar de não ter alguns jogadores importantes aqui, destaque para o Odegaard e para o Gyökeres, são os dois principais jogadores ausentes aqui nessa equipe do Arsenal. Kai Havertz também é muito importante, mas esses dois primeiros que eu citei aqui são jogadores que vêm fazendo a diferença nessa equipe do Arsenal, e sem eles o time perde um pouco na questão ofensiva, embora tenha excelentes jogadores aqui para compor esse sistema ofensivo com a ausência dos seus dois principais jogadores de frente, né? O time do Arsenal é um time que consegue criar num volume muito grande, então a gente pode esperar muitas oportunidades de gol sendo criadas pela equipe do Arsenal, mesmo enfrentando um time muito sólido defensivamente, que é a equipe do Bayern. O Bayern, a exemplo de temporadas anteriores aqui, o Bayern voltou a ser uma equipe muito equilibrada, né? Um time que tem aqui a possibilidade de fazer um jogo de marcação no setor de meio campo muito povoado, muito intenso, com muitos jogadores, né? Os jogadores de frente aqui, o Cal e o Gnabry, são jogadores que recompõem bastante nessa linha de meio campo aqui, então é natural a gente ver o Bayern sem a bola fazendo duas linhas de 4 ou às vezes uma linha de 5 na frente da linha de 4 defensores aqui, formando aí um sistema defensivo quase que intransponível, né? Então o time adversário ele precisa explorar muito bem os poucos espaços que a equipe do Bayern acaba oferecendo.
O time do Bayern, na verdade, oferece mais espaços quando tenta propor o jogo e vai para cima, deixando espaços entre as laterais e os zagueiros, né? Esse corredor aqui de lado de campo, onde eventualmente o Arsenal pode aproveitar para criar alguma coisa, tá? Então vai ser um jogo muito equilibrado, um jogo onde as duas equipes têm um potencial ofensivo muito pesado. Existe aí o histórico do Harry Kane, quando era jogador do Tottenham, fazendo excelentes enfrentamentos contra o Arsenal também. Acredito que isso também pode entrar em campo, pode ser alguma coisa determinante nesse jogo aqui. A gente tem odds de 2,20 para a equipe do Arsenal, 3,20 para a equipe do Bayern. Eu gosto bastante aqui de mercados de lei ao pior em campo, tá? Acredito que a gente pode ter aqui pequenas janelas de tempo para correção de preço contra qualquer uma das equipes aqui. A linha do over 2,5 pagando 1,80 também me interessa demais. Acho que esse pode ser um jogo muito bacana para a gente buscar por gols aqui. Da mesma forma que a linha do ambas marcam, essa eu gostaria que tivesse um pouco mais alta, acima de 1,70 para a gente poder buscar alguma coisa, tá? Mas enxergo que seja um jogo primeiramente para gols e possivelmente para correção de preço também. Seguindo em frente aqui, a gente tem depois, aliás, no mesmo horário, né? Atlético de Madrid e Inter de Milão. A Inter de Milão também com 12 pontos aqui é um dos líderes da competição. O Atlético de Madrid está apenas na 18ª colocação, 2 derrotas e 2 vitórias. Na última rodada aqui venceu o Union Saint-Gilloise por 3-1, aliás. Então, o Atlético de Madrid jogando dentro de casa é uma equipe que tem sido mais interessante da gente acompanhar, é uma equipe propositiva, é uma equipe que tem bons jogadores também no seu setor ofensivo aqui. Destaque quase sempre aqui para o Sarlotti e para o Julian Álvares, os dois jogadores aqui que compõem a dupla de ataque. O Simeone aqui também vem jogando bastante, né? O filho do treinador, né? Do Diego Simeone, vem jogando um futebol interessante também. Então a gente tem aqui jogadores no setor ofensivo do Atlético de Madrid que a gente pode esperar coisas importantes aqui desses jogadores, porque eles estão muito bem entrosados, estão rendendo aí no seu auge físico e técnico também. Isso é importante da gente acompanhar os jogadores nesse momento da temporada aí, fisicamente estando muito bem. Vão enfrentar o time da Inter de Milão, que tem também na sua dupla ofensiva aqui o Thuram e o Lautaro Martinez, o seu principal potencial aí para tentar encontrar gols aí dentro dos jogos. A dinâmica de tática das duas equipes é um pouco diferente, né? Enquanto o Atlético de Madrid utiliza um 4-4-2 bem fixo aqui, né? Com duas linhas de 4 bem definidas. O time da Inter de Milão utiliza um 3-5-2, muitas vezes variando aqui sem a bola para um 5-3-2, onde os alas descem fazendo a função de lateral aqui, montando uma linha de 5 na defesa. Então é um time que consegue se defender com muita qualidade também, né? Naturalmente, a nível ofensivo, alguns jogadores aqui da Inter podem fazer a falta, né? Dumfries, Mkhitaryan e o Darmian são 3 jogadores que, se estivessem bem fisicamente, provavelmente seriam titulares nessa equipe da Inter, deixando a transição do time ainda mais qualificada. No entanto, acho que existe aqui sim um equilíbrio entre essas duas equipes. O Atlético de Madrid levemente favorito a 2,25 jogando dentro de casa e a Inter de Milão a 3,10. Eu acho que aqui a gente pode sim esperar por um bom jogo onde seja possível, inclusive, trabalharmos correção de preço aqui, eventualmente contra o time da casa, tá? Contra o Atlético de Madrid, levando em consideração que a Inter de Milão na Champions League tem um rendimento muito acima do que a gente tem visto, o mesmo time jogando nos jogos do campeonato italiano. Então, tem que saber diferenciar o que pode entregar a Inter numa Champions League e o que pode entregar a Inter num campeonato italiano. Eu gosto bastante da equipe italiana jogando os jogos da Champions e por isso a minha sugestão aqui é trabalhar contra o time da casa nesse confronto, certo? Seguindo adiante, temos aqui Frankfurt e Atalanta, o time do Frankfurt. Vamos pegar aqui a tabela para a gente ver como é que essas duas equipes vêm na competição. O time do Frankfurt aqui vem de um empate na última rodada contra a equipe do Napoli em 0-0. Havia perdido as duas anteriores aqui para o Liverpool 5-1 e anteriormente para o Atlético de Madrid também 5-1, ou seja, tomou 10 gols em 2 jogos aqui. E na estreia havia vencido o Galatasaray por 5-1. Então é um time que também se envolve, né? Fora esse último jogo contra o Napoli que foi 0-0, o resto foi tudo jogos muito overs, né, da equipe do Frankfurt. Então esse é um fator que a gente precisa levar em consideração. A Atalanta um pouco melhor, né?
teve apenas uma derrota na competição até aqui. Na última rodada venceu o Olympique de Marseille por 1-0, havia empatado contra o Slavia e vencido o Bruges por 2-1 na partida anterior. Lá na estreia perdeu de 4-0 para o PSG. A Atalanta que mudou de treinador, não conseguiu encaixar o trabalho com seu treinador aí depois da saída do Gasperini, que foi treinar o time da Roma. A Atalanta naturalmente aí se viu um pouco refém do sistema de jogo do antigo treinador, que o treinador novo que assumiu não conseguiu dar conta aí ainda, né? Então a gente viu o time trocando de comando técnico, assumiu aí o Paladino, né, no time da Atalanta. Vamos ver o que esse treinador consegue apresentar de diferença aí nesse time da Atalanta. Então isso por si só já é um fator que coloca aí o Frankfurt com um peso um pouco maior aí para esse jogo, né? No entanto, o principal jogador do Frankfurt, o Højlund, está fora também por lesão, então é um desfalque importante aqui no ataque do time alemão. A gente deve ver o Frankfurt fazendo aquele jogo de transição veloz, né, de troca de passe muito rápida. São dois times que são muito aplicados na marcação também, então esse aqui é um jogo para a gente ter cuidado, porque o mercado precifica esse jogo como over, a 1,67 aqui a odd do 2,5, mas podemos ter um jogo bem truncado, principalmente no primeiro tempo, tá? Então aqui vale mais a pena trabalhar a over. Se daqui a pouco sair um gol aí no primeiro tempo, buscar por gols ao longo da segunda etapa, do que tentar ficar caçando alguma coisa nesse jogo aqui, já que estamos falando de um jogo onde as duas equipes têm um perfil para gols, tá? Então pode ser interessante buscar por gols, mas com essa odd inicial aqui eu acho um pouco complicado. Trabalhar a correção de preço também eu acho um pouco difícil, porque a gente vai ter vários jogos no mesmo horário aqui também, e isso pode fazer a diferença na hora da gente focar em uma única partida. Então, trabalhar a correção num jogo extremamente equilibrado, como é o caso desse jogo aqui, a gente tem que levar com muito cuidado para poder fazer bom trade aqui, ok? Seguindo adiante aqui, a gente tem então o jogo do Liverpool contra o PSV, né? Esse jogo aqui eu chamo a atenção para vocês pelo seguinte: a equipe do Liverpool, mesmo jogando dentro de casa, tem tido algumas dificuldades. A gente viu isso na Premier League, tá? Vamos pegar aqui como que vem o Liverpool na Premier League, só para a gente fazer um paralelo aqui, tá? O time do Liverpool está na 12ª colocação da Premier League, nas últimas 5 pela Premier League, apenas uma vitória e 4 derrotas, né? Venceu apenas o Aston Villa. Depois aqui teve 4 derrotas, sendo que perdeu por 3-0 na última rodada aqui para o Nottingham Forest, por exemplo, né? E na Champions o time ocupa a 10ª colocação aqui, com 3 vitórias e uma derrota. Perdeu para o Galatasaray, mas na última rodada aqui venceu o Real Madrid por 1-0, né? E venceu anteriormente o Frankfurt por 5-1. Então a equipe do Liverpool, quando joga Champions League, tem tido uma postura um pouquinho melhor aqui, não tem deixado as más atuações influenciar tanto assim nos resultados, né? Odd de 1,30 aqui para a equipe do Liverpool, odd 8 para o PSV. O fato do Liverpool jogar em casa realmente pesa bastante aqui nesse contexto, né? Então a gente tem que levar em conta essa situação aqui também. Vamos pegar um pouco aqui as escalações para a gente ver como é que vem o Liverpool para esse jogo. Tem aqui o retorno do Salah, tem o Gakpo como titular também, o Gravenberch, que não jogou nessa última partida de Premier League, também está de volta, né? Ainda não vai contar com o Florian Wirtz, que está machucado, um jogador aqui que também não conseguiu entregar tudo aquilo que se imaginava quando ele chegou ao Liverpool. Eu era um cara também que imaginava que ele iria render muito rapidamente aí um grande futebol. Ele não conseguiu ainda encaixar o seu melhor jogo na equipe inglesa, mas é um jogador bastante promissor. Eu acho que ao longo da temporada aí vai conseguir render mais o Florian Wirtz no time do Liverpool. Já o PSV, pegando um pouco aqui do lado do time holandês, é um time que venceu apenas uma das 4 que disputou até o momento na Champions. Venceu o Napoli por 6-2 num jogo circunstancial aqui, onde o Napoli teve jogadores expulsos, enfim. Na última rodada empatou em 1-1 com o Olympiacos, um resultado onde a gente esperava que o PSV fosse aí mostrar muito mais do que mostrou contra o time grego. E agora, né,
jogando fora de casa contra o Liverpool, se conseguir arrancar um pontinho aqui, é um excelente resultado para o time holandês, né? Eu não gosto tanto do preço do Liverpool para a gente trabalhar back a eles, mas se tiver leitura, eu acho que pode ser o mercado mais interessante aqui, levando em consideração que é um favorito que eventualmente pode ter alguma complicação aqui, e a linha do over 2,5, né, que seria o meu segundo mercado preferencial aqui, está extremamente amassado, então não vale a pena buscarmos por gols aqui nesse jogo com essa faixa de odd, certo? Seguindo em frente aqui temos Olympiacos e Real Madrid. O Real Madrid fora de casa, favorito a 1,45. Real Madrid aqui sem alguns jogadores importantes também, sobretudo no seu sistema defensivo, não conta com o Courtois, o goleiro, o Carvajal, o lateral, Alaba e Militão e Rüdiger, 3 zagueiros que estarão desfalcando a equipe do Real Madrid. Então a gente tem aqui basicamente do que seria o time titular aqui do Real Madrid, somente o Alexander-Arnold, né, na lateral direita, né, Asensio, Carreras e Garcia completando aqui o quarteto defensivo da equipe. O Carreras é um bom jogador, já mostrou que tem bastante qualidade, né? O Asensio ainda está se afirmando e o Garcia não é da posição, né? O Garcia geralmente ele joga mais à frente aqui, ele não é lateral de ofício. Vai fazer aqui o que a gente já viu eventualmente o Valverde cumprindo a função de lateral na época do Ancelotti aqui, meio que improvisado aqui. Isso sim a gente já viu acontecer na equipe do Real Madrid, mas é um time que tem aqui o Camavinga, tem o Bellingham, tem o Vini Júnior, tem o Mbappé, tem o Arda Güler aqui, que reveza lugar aqui com o Rodrigo, às vezes, mas que tem também uma produtividade interessante. Enfim, o Real Madrid tem grande qualidade a nível de elenco para rodar os jogadores aqui e trazer sim um time muito forte para enfrentar o Olympiacos lá na Grécia, né? Se a gente pegar aqui o retrospecto, o time do Olympiacos é apenas o 32º colocado, não venceu ainda também, 2 empates, 2 derrotas, sendo que na última partida empatou contra o PSV em 1-1 e anteriormente havia perdido de 6-1 para o Barcelona. Então aqui a gente tem um caso bem interessante onde é provável que a gente veja o Real Madrid fazendo um jogo superior aqui mesmo fora de casa, então podemos ficar de olho nesse back ao Real Madrid aqui contra o time do Olympiacos, que é um time tecnicamente bem mais limitado em relação ao time do Real Madrid. Perfeito? Seguindo em frente aqui, a gente vai falar de PSG e Tottenham, outro grande jogo aqui, né? O PSG pagando 1,36, o Tottenham a 9. Eu não gosto desse preço do PSG aqui tão favorito assim. Embora o PSG jogue em casa, completo, com seus principais jogadores aqui no setor ofensivo, só não vai contar com o Dembélé e com o Doué. Na verdade, o Hakimi, o Dembélé e o Doué são 3 titulares importantes aqui nesse contexto do PSG, né? O Mayulu, que vai jogar como centroavante aqui, não é nem perto do que poderia ser um Dembélé aqui no setor ofensivo. E o Barcola, ele tá um pouco melhor a nível técnico em relação ao seu titular aqui, mas de fato, né, esses 3 jogadores ausentes aqui na equipe do PSG são jogadores muito, muito importantes no sistema de jogo do Luiz Henrique aqui. Já do lado do Tottenham, a gente tem também aqui alguns jogadores muito importantes que estão fora, né? O Bissouma, o Maddison, o Kulusevski, esses jogadores todos seriam titulares também. O Davies, o Johnson, o Solanke, desses 6 aqui, pelo menos uns 5 poderiam ser titulares nessa escalação do Tottenham aqui. No entanto, ainda é um time forte, ainda é um time que tem qualidade ofensiva aqui. O Richarlison, embora não esteja assim vivendo um grande momento na equipe do Tottenham, é um jogador que na Champions League pode sim fazer diferença, né? O time do Tottenham é um time que jogando como visitante não tem tanta força assim como outras equipes que a gente vê, mas é um time que não perdeu ainda na competição, né? Venceu o Copenhague na última rodada por 4-0, jogando muita bola, né? Tinha empatado contra o Mônaco num jogo aqui antes ainda, onde poderia ter vencido tranquilamente, criou volume para isso, empatou contra o Bodo Glimt também, esse empate aqui acho que foi um pouco mais justo também, o Tottenham não jogou tão bem, e na estreia havia vencido o Villarreal, que era um time que muita gente esperava muito também do Villarreal, principalmente lá no início da competição. Então acredito aqui que o Tottenham tem condição para fazer um bom jogo com uma odd que não fosse essa odd aqui tão amassada assim a favor do PSG.
mas também entendo que o fato do PSG ser o atual campeão europeu também pesa bastante aqui nesse preço, né? E joga dentro de casa. Enfim, não trabalharia esse back ao PSG nessa faixa de preço aqui, a menos que o time estivesse jogando muito bem, tá? Mas também não é o caso para a gente fazer lei ao PSG, porque o time jogando dentro de casa tende a dar boa resposta. Então, se o PSG amassar a equipe do Tottenham aqui, pode ser viável esse back ao PSG, mas pela odd eu não gosto tanto, tá? Vai a critério de cada um aí. Se você tem método, pode ser uma entrada interessante. Já aqui temos uma outra situação mais interessante. O Sporting recebe o Clube Bruges, né? Pegando estatísticas aqui, o Bruges nessa Champions League não tá bem. Empatou a última em 3-3 contra o Barcelona. Até foi um resultado onde o Bruges jogou muito mais do que vinha jogando. Tinha perdido de 4-0 para o Bayern anteriormente e antes ainda tinha perdido 2-1 para a Atalanta. É um time que oscila bastante, o time belga, sobretudo quando joga fora de casa, tenta fazer um jogo para surpreender aí os seus adversários, mas eventualmente coloca aí situações complicadas aí a equipe do Bruges, porque cede muitos espaços, acaba errando passes e chama o adversário para cima. A equipe do Sporting aqui tem alguns desfalques importantes também, né? Nuno Santos, o Pedro Gonçalves talvez sejam os principais, o De Bast também, um jogador importante aqui nesse contexto de jogo da equipe do Sporting, tá? São jogadores que estarão fora nesse confronto, né? Mas tem aqui o Suárez, por exemplo, jogando bastante futebol aqui, fazendo bastante gols, né? O Trincão também tá vindo muito bem aqui nessa equipe do Sporting. Acho que o time dentro de casa tem potencial para oferecer pra gente uma leitura de back a eles nessa odd aqui próxima de 1,70. Eu gosto bastante, tá? Então podemos ter aqui sim o time do Sporting oferecendo uma boa leitura pra gente trabalhar a favor deles aqui nesse confronto contra o Bruges. Mercado de gols também pode ser uma alternativa nesse jogo aqui, tá? Vamos pegar aqui o over goals desse confronto entre Sporting e Bruges. A gente tem aqui a linha do 2,5 a 1,57, tá baixa, a odd tá bem amassada, né? Mas ainda acho que seria um cenário interessante buscar por gols nesse jogo aqui. Para finalizar, a gente tem então Bragantino e Fortaleza. Jogo do Campeonato Brasileiro. Lembrando sempre, quem está no apoio aqui do nosso conteúdo é a Sporting Bet. Se você não tem conta na Sporting Bet, cria uma conta clicando no link aqui na descrição. É uma plataforma com uma usabilidade muito bacana, com super odds aí para esses jogos de Champions League. Você vai encontrar muita coisa boa lá para você que gosta de fazer entradas Panther aí em mercado de finalizações, em mercado de escanteios, em mercado de cartões. A Sporting Bet oferece aí boas oportunidades nesses mercados, tá? Falando aqui de Bragantino e Fortaleza, a gente tem aqui o Bragantino que hoje ocupa a 9ª colocação no Campeonato Brasileiro, né? Muito provavelmente ainda com os movimentos aí da final da Libertadores, da final da Copa do Brasil, abrirão mais vagas aqui. E o Bragantino, caso se conserve nessa situação aqui, pode pegar uma vaga de pré-Libertadores aqui, sem precisar subir muito a pontuação aqui na tabela. Vai enfrentar o time do Fortaleza que está com o fator desespero, já com o ponteirinho no vermelho ali, né? Fortaleza venceu a última rodada do Bahia por 3-2, deu uma respiradinha e voltou a acreditar na possibilidade de escapar da zona de rebaixamento aqui, tá com 34 pontos. O primeiro fora é o Vitória com 39, o Vitória que vai ter aqui pedreiras pela frente aí, né? Nas últimas rodadas, assim como o Santos também. Então a gente tem aqui o Fortaleza vislumbrando aí, né, no horizonte a possibilidade de fazer os resultados que precisa fazer e aí ficar dependendo dos outros times aí para poder escapar do Z4 da competição. Então um jogo onde o Fortaleza vai pro tudo ou nada, vai se jogar ao ataque. A gente deve ter aqui um jogo com esse ingrediente aí da necessidade de vitória do Fortaleza, principalmente muito grande. Odd de 1,81 para o Bragantino, 4,10 para o Fortaleza. Então a gente tem aqui um jogo onde a gente pode buscar situações aqui no mercado de over goals, né? Também, além do ambas marcam, a gente pode buscar alguma coisa no mercado de over goals aqui a 1,80, mas é um mercado que a gente tem que ter bastante cuidado, a questão do match odds, justamente pelo fator desespero aqui que o Fortaleza pode estar envolvido. Perfeito?
Então, essas foram aí as minhas análises então para os jogos dessa quarta-feira. Se você gostou, deixa seu like, comenta aqui nos comentários e compartilha esse vídeo aí para todo mundo. Valeu? Tamo junto, um grande abraço. Nos vemos no próximo conteúdo. Até lá.